pessoal, vamos lá para o terceiro vídeo, a trilogia do projeto O Brasil Nu e Cru. Vamos lá. Eu tinha parado, a gente estava falando da população brasileira, né? Em termos de milhões de habitantes. Então só vamos relembrar, 2012 tinha 198 milhões e 700 mil habitantes no Brasil. Em 2011 tinha 192 milhões e 300 mil habitantes. A violência em 2011, com 192 milhões de habitantes aproximadamente, nós tivemos 52.198 homicídios, só homicídios. E desses homicídios, desses 52 mil e pouco, 73,2% foram com morte de forma violenta. Isso é um estudo da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que colocou o Brasil em 7º lugar no ranking mundial, global, né, de homicídios. Esses dados foram compilados pelo mapa da violência que saiu em 2013. Eu fiz uma comparação com o Iraque. A comparação é a seguinte: de 2004 a 2007 o Iraque estava em guerra, conflito mesmo. E houveram 76.266 mortos em 4 anos praticamente, e a gente num ano 52.198. Então isso é um absurdo, não pode continuar, tem que parar. A gente tem que conseguir mudar as leis. E como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte: o judiciário faz a parte dele. O problema são as leis, que os nossos legisladores não mudam. Então o que acontece? Independente do tipo de pessoa, se ela é um cidadão comum, se ela é idoso, se ela é deficiente, se é uma pessoa que tem um problema grave de saúde, qualquer cidadão, os processos judiciais podem chegar, e mesmo tendo idoso e deficiente, um problema grave de saúde, tendo uma rapidez no processo, uma solicitação de rapidez no processo. Mesmo assim, os processos podem chegar de 10 a 15 ou a 20 anos. Ou seja, a pessoa vai morrer antes. Tá certo? Então existe, a meu ver, o seguinte: precisamos da lei, é óbvio. E esses tipos de crimes com dolo, graves com dolo, por exemplo, no trânsito, o cara está bêbado, sabe que está bêbado e mata alguém. Homicídio, latrocínio, corrupção, principalmente de funcionários que nós elegemos, né, que são governantes, desde todos os níveis, municipal, estadual, federal, legisladores e tudo. Judiciário também entra no meio. Formação de quadrilha, estupro, estelionato, aí vai, né? Violência contra a mulher, qualquer tipo de delito mais doloso, com intenção de fazer aquilo, as penas teriam que ser muito maiores. Eu não sou a favor da pena de morte. Como em alguns estados dos Estados Unidos existe ainda a pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte, a hora que você mata a pessoa, você acabou com a pena dela. Eu sou a favor da prisão perpétua. Põe lá e deixa lá, até morrer. Para determinados tipos de crime. Desde que o judiciário esteja funcionando muito bem, né? E as polícias também estejam funcionando muito bem.
que nós falamos nos vídeos anteriores aí, o que tem que fazer para funcionar melhor, né? Algumas coisas. O que acontece? Existe também a parte de processo, por exemplo, civil, trabalhista, existe vários tipos. Então vou dar um exemplo aqui de trabalhista. Mas qualquer processo que você entre, que a pessoa entre, e hoje tem 98 milhões de processos, segundo o próximo presidente aí, que vai assumir o órgão aí, geral aí do judiciário, que eu não me lembro o nome agora, mas se vocês quiserem ver, foi uma entrevista que ele deu para o Salomão Dois Pontos, só que é na TV fechada. Ele afirmou que tem 98 milhões de processos. Aí você tem 200 milhões de habitantes hoje, 98 milhões de processos, você tira as crianças que não abrem processo, elas próprias não abrem processo, então você tira uma parte dessas crianças, então ele afirma que existe um processo por pessoa, por cidadão no Brasil. Então o que acontece? Todo processo que você entra, voltando um pouquinho, né? Se for contra uma empresa de grande porte, qualquer empresa, o réu, o acusado, né? Ele vai alegar o seguinte, ó, eu não posso pagar muito, porque existe um artigo que fala de enriquecimento ilícito. Agora, me responde você aí do outro lado. Se você é um pai que perdeu um filho, numa dessas situações que eu falei, ó, ou no trânsito, com dolo, homicídio, latrocínio, corrupção, ou ele foi uma queima de arquivo, por exemplo, formação de quadrilha, se seu filho ou sua filha foi estuprado, se sua mulher foi violentada, entendeu? Ou qualquer tipo desses delitos aí. Tem muito no Brasil, né? Se você perdeu um ente desse, por exemplo, ou parente, a pergunta que eu faço é a seguinte, quanto vale a vida? Se a vida tem preço, ela não tem preço. Então, os juízes teriam que... Esse artigo é um artigo que deveria, ao meu ver, tudo bem, você não quer derrubar ele porque poderia prejudicar empresas menores, ele deveria ser escalonado. Então, como escalonado? É como se fosse... quando você vai abrir uma empresa, você fala assim, a minha empresa é pequena, eu vou ter 2, 3, 4 funcionários, existe lá, né, os parâmetros, uma escala para você abrir, por exemplo, uma empresa simples, pagar menos imposto, essas coisas. Então é uma empresa, lógico, que tem um capital reduzido. Então aí sim você aplicaria um artigo desse, faria, né, o juiz vai levar tudo isso em consideração. Agora, contra grandes empresas, grandes bancos, grandes multinacionais, petroleiras, grandes portos privados, empresas privadas de grande porte, não, isso para mim não se aplica. Eu acho que não deveria se aplicar. Deveria sim, porque são empresas que têm milhares e milhares de funcionários, deveria sim o juiz aplicar severamente uma punição monetária. Ou seja, uma sentença com um valor muito alto. Porque só assim você inibe práticas ilegítimas de trabalho. Tá? A gente também pode notar o seguinte, a transparência dos governantes em termos de publicidade. Aí eu entro numa pergunta que, olha, eu sempre me faço. Você liga a televisão, ou você é obrigado a assistir uma propaganda política, ou você, em época eleitoral, né? Ou você, eles sempre de vez em quando aparecem na época que está prestes aí, começam a falar, não, porque nós vamos fazer isso, nós fizemos aquilo, a gente vai fazer aquilo outro, é PAC para cá, é PAC para lá, é um desvio de verbo do caramba. Mas eles vêm para falar essas coisas. Você já viu, eu vou perguntar uma coisa para você, você já viu algum político chegar na televisão e falar assim, olha,
Chegar com um livrinho desse daqui, ó, por exemplo, ou com um livrão desse daqui, né? Por exemplo, que tem CLT, que tem legislação complementar, que tem estatutos, que tem os códigos todos, civil, criminal, penal, e etc, etc. Tem súmulas, índices, OJs, né? Você já viu algum político desse chegar para você e falar assim na televisão: olha, você, cidadão, você tem o direito a tal coisa em tal situação. Você tem o direito, se você tem um filho que sofreu uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, quando nasceu e ficou com problema, encéfalo, alguma coisa, tal, 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 ele tem direito a isso, 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 está aqui no livro, está aqui, ó, são os artigos tal, 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 tal. Já viu alguém falar isso para você? Em qualquer situação. Não, né? Ninguém fala. Ainda tiraram a matéria que falava isso na escola. Que falava alguma coisinha disso, formava algum cidadão mais crítico um pouco. Viu, galera? Vocês que são mais novos aí. Acompanha aqui, vem todo mundo pra cá que a gente vai pegar pesado. A gente não, eu, né? Junto com vocês, porque sozinho não faço nada. Então o que a gente prega aqui? Inicialmente, o principal é o artigo 5º da Constituição que eu vou ler para vocês. O artigo 5º da Constituição fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, aí vem aqui, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, aí vem mais, aí vai falando um monte de coisa aqui, né? Então, é assegurado de resposta proporcional ao agravo, além de indenização de dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. E vem falando tudo que a gente tem direito. Mas o principal é que é o artigo 5º mesmo, né? Não os parágrafos, incisos, parágrafos, nada. É o artigo. Então o que acontece? A gente prega isso, tá? Então aqui a gente não vai fazer distinção de nada, de nada. A gente não tem... Eu sou uma pessoa totalmente aberta, eu não tenho preconceito com nada. Eu acho que todo mundo paga o seu imposto, tem o direito, é óbvio, tá na Constituição. Independente de cor, raça, credo, religião, time de futebol, opção sexual, não existe isso, gente. Todo mundo tem a sua liberdade e os seus direitos garantidos na Constituição. Então é isso que a gente prega, tá bom? É o seguinte, só para a gente ir pro finalzinho aí, tentar finalizar, a gente está acertando o blog, vai ter algumas guias, isso depois a gente vai explicar com um pouquinho mais de detalhe. Nada vai sair do ar, tá bom? Tá tudo funcionando, tá? Sem problema nenhum. E no Face também a página, a gente está fazendo algumas alterações. Tá tendo muito acesso, o pessoal tá curtindo muito. Eu peço para quem vê esse vídeo disseminar mesmo, entendeu? O pessoal ir lá e curtir a página, porque tá monstruoso o negócio, tá ficando muito rápido. São 10 dias aí que a gente nem esperava que fosse acontecer tão rápido assim, e o pessoal tá realmente... Então vocês passam para amigo, parente, pessoas que têm todos esses problemas que nós falamos nesses 3 vídeos, entendeu? Todas as categorias, venham com a gente vai fazer, entendeu? A gente tem um projeto assim, bem estruturado para a gente conseguir tudo que a gente quer perante aquela coisa em Brasília que a gente tem que nós colocamos todo aquele pessoal e até agora eles não corresponderam às expectativas da população. Então tem uma frase aqui que eu vou ler,
que eu prego isso, sempre falei, é mais ou menos isso aqui, que a gente tem que refletir assim, pelo menos parar um minuto por dia, sei lá, para um minutinho e olha para o lado assim, e para e pensa, pô, assisti tal coisa na televisão, vi tal coisa que aconteceu, ó, criança desaparecida, ó, criança jogada não sei aonde, homicídio, latrocínio e tudo que acontece na sociedade hoje, que está tão, na sociedade brasileira, que está tão, acontece no mundo, mas aqui está muito difícil, está muito difícil. E a gente tem condições de mudar. Então para um minuto e reflita. Pensa assim, o que aconteceu? O que eu vi ali com meu vizinho, ou com uma pessoa que eu conheço, um parente, alguém assim, será que não pode acontecer comigo? Pode. E no andar da carruagem aí, tem uma grande chance de acontecer. Eu vi duas coisas entre a gravação desse vídeo e do anterior que me chamaram a atenção. Vou falar aqui agora. Primeiro, é que a cada hora no Brasil, um trabalhador para de trabalhar diagnosticado por estresse. A cada hora do dia. Façam as contas aí, você pegando, por exemplo, eu não fiz ainda não, porque eu não, mas faça pegando tipo assim, hora trabalhada, né, tipo 8 horas, o horário comercial. Então imagine assim, sei lá, a reportagem falava uma hora, por hora no dia, então seriam 24, né, por dia, não sei, aí precisa ver certinho, mas é uma coisa astronômica, preocupante, ó. A cada hora um para de trabalhar por diagnóstico de estresse, é porque está complicado, né? Então a gente tem, e a outra informação é que o cadastro, existe um cadastro nacional de desaparecidos, né, de crianças desaparecidas, e o cadastro está lá, está lotado de crianças desaparecidas, mas ele não funciona direito, não tem, a aplicabilidade dele não é funcional, ele não dá resultado, tá? Então é outra coisa muito preocupante, né? Então é o seguinte, então analisa, vê se não pode acontecer algo de tudo que tá acontecendo na nossa sociedade, se isso não pode acontecer com você, com um filho seu, com uma filha sua, com um neto seu, com uma neta sua, ou até com um bisneto seu e uma bisneta sua, entendeu? Então fica aí para vocês analisarem isso. A gente paga muito caro para não ter nada, assim, tem muito pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Então eu peço que todos venham e se cadastrem na página, no YouTube, né? Curtam a página no Facebook e eu vou fazer um vídeo inicial que vai subir antes desses três, explicando por que eu fiz esses três vídeos, tá? Porque aí a pessoa assiste o primeiro, né? O primeiro antes desses três. E aí depois ela assiste aí os três vídeos para ver realmente o projeto. Eu recebi uma outra pergunta. Era referente a tipo assim, se esse projeto tem algum financiamento. Não, não tem, tá, gente? Não tem. Eu já falei que eu sou um simples cidadão. Eu tenho uma história muito grande. E que eu vou passar para vocês. Agora, não tem financiamento, não é ONG, não tem dinheiro de governo, de partido, já falei que eu sou partidário, né? Não tem dinheiro de ninguém, tá? A gente está aqui usando a internet, que é gratuita, entendeu? E a gente é óbvio, se a gente puder melhorar, um dia a gente vai melhorar, mas não
aos poucos, pouquinho a gente vai melhorando. Não tem dinheiro envolvido de ninguém, tá bom? É tudo gratuito. Então, a gente tem pessoas que trabalham, né? Que nem tem a minha diretora aí que eu falo, que é uma pessoa que me ajuda no meu dia a dia, porque eu não sou uma pessoa totalmente que tem as capacidades do dia a dia normais, tem certas coisas que eu não consigo fazer, isso mais pra frente eu conto pra vocês. Então eu preciso de uma pessoa para me ajudar, tipo colocar uma roupa, tá certo? Então é meio complicado. Então a gente tem pessoal que pega, por exemplo, pode pegar a imagem fora, né, externa, entendeu? Se eu tiver, por um acaso, fora também eu posso pegar alguma imagem, então a pessoa manda. Então a gente tem algumas pessoas que estão colaborando para que a gente tenha a maior quantidade de informação possível. Agora, as informações nossas, no primeiro, no vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar todos como a gente vai basear, que é tudo baseado em livro, né? Não estou falando aqui coisa do jogado, não, imagina, isso não existe. Então, tem vários livros aí que eu vou mostrar no vídeo que eu vou fazer de introdução para esses 3 vídeos, tá bom? Então aí vocês vão ver, né, nesse vídeo aí que eu vou fazer que nada é jogado ao vento, tudo tem embasamento, tá bom? Gente, é isso aí, mais um vídeo do Brasil no Cru.